Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre uma história que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas pelos filmes da Disney, a gente vai conversar sobre Princesa Pocahontas. Se você nasceu nos anos 90 como eu tenho certeza que você conhece Pocahontas, a índia que se apaixona por John Smith, um homem branco que vai colonizar a América. E se eu te contar que Pocahontas realmente existiu e foi muito importante para a história da colonização nos Estados Unidos? Mas essa história não é tão bonita como no filme da Disney. Antes de eu falar para vocês sobre o livro Princesa Pocahontas, escrito pela autora Virginia Watson, eu vou contar um pouquinho para vocês quem foi essa índia, quem foi Pocahontas. Antes eu quero deixar claro que nada do que eu falar pode ser levado em conta como absoluta verdade. Isso porque não tem registros o suficiente para comprovar que as histórias contadas são realmente essas. Todos os registros que se tem da época foram os registros escritos pelo John Smith, pelos homens brancos. Além disso, a comunicação dos ingleses com os índios, quando eles chegaram no continente, era muito difícil, porque as línguas que eles falavam eram línguas diferentes. Então, até eles conseguirem criar uma comunicação, pode ser que muita coisa tenha sido entendida errada, tanto de um lado quanto do outro. E tem aquela coisa, né? Toda história tem três lados, o seu, o meu e a verdade. Então, a gente nunca vai conseguir saber realmente o que aconteceu. Mas eu vou contar as versões para vocês. O nome original da Pocahontas era Amonute, mas ela era constantemente chamada de Matoaka, que significa menina levada, arteira. Não existem relatos sobre a mãe da Pocahontas. Na época era muito comum que os homens tivessem filhos com várias das mulheres da tribo. Dizem que a mãe da Pocahontas morreu no parto e por conta disso o pai dela acabou levando ela para ser criada com ele. Mas, na realidade, as crianças eram criadas pelas mães. Os pais só iam lá, faziam filho, né, com várias mulheres, e aí a mãe que cuidava. Mas nesse caso, parece que a mãe da Pocahontas morreu e por isso que ela vai ser criada pelo pai. Ela era filha do chefe dos povos Powhatan, que incluía mais de 30 tribos, mais ou menos 25 mil habitantes. A região que os povos viviam se localizava na Virgínia, nos Estados Unidos. É provável que a Pocahontas tenha nascido no ano de 1596, por aí. Então, quando os ingleses chegaram na Terra em 1607, Pocahontas devia ter por volta de 11, 12 anos. Um desses colonizadores que chegou foi John Smith, o famoso John Smith. Eles então batizaram aquela terra de Jamestown, por conta do rei James. John Smith é então capturado e levado para a tribo do pai da Pocahontas, e é nesse momento que acontece o caso que ficou mais famoso ali na história. Smith teria sido condenado à morte. Duas grandes pedras foram colocadas no chão com a sua cabeça forçada, enquanto um outro índio chegava com um porrete, uma espécie de machado, para poder executá-lo. É neste momento, então, que a Pocahontas coloca a sua cabeça sobre a cabeça do John Smith, evitando que ele fosse executado. Existem diversas contradições sobre essa situação. Existem quem acredite que realmente Pocahontas salvou a vida de John Smith, e existem aquelas pessoas que acham que, na verdade, o John Smith não entendeu o que estava acontecendo. Na verdade, ele teria sido bem recebido pela tribo, e aquela foi uma ritual de adoção, então ele estava sendo adotado pela tribo. Como ele não entendia a língua dos índios, ficava bem difícil de entender o que estava acontecendo. E aí o John Smith foi liberado pelo chefe Powhatan. E constantemente o chefe da tribo mandava para eles alimentos, oferendas, porque aqueles colonizadores viviam famintos. E aí quem costumava fazer a entrega dessas comidas era a Pocahontas. Por conta disso, ela foi ficando cada vez mais estimada entre os ingleses. As relações entre os índios e os ingleses era feita de momentos de paz e momentos de desavenças. Em um desses momentos de desavenças, em 1613, Pocahontas foi sequestrada então pelos homens brancos e mantida em cativeiro por cerca de um ano. Depois disso, a Índia vai acabar se casando com um homem chamado John Rolfe,
que era um inglês plantador de tabaco, e também vai ser convertida ao cristianismo, mudando seu nome para Rebeca. Durante anos, Pocahontas foi um símbolo de paz entre os colonizadores e os nativos. Pocahontas morreu jovem, com apenas 21 anos, enquanto ela fazia uma viagem com seu marido e seu filho, porque ela acaba tendo um filho desse inglês. As histórias contadas pelos ingleses dizem que ela se apaixonou por John Rolfe e que foi de própria vontade que ela quis se converter ao cristianismo. Mas existem dúvidas quanto a isso, se ela realmente quis ou se ela foi obrigada. E aí a gente tem a versão dos nativos, né? As versões dos índios, que são contadas oralmente, que dizem que na verdade Pocahontas foi sequestrada e quando ela foi sequestrada, ela foi estuprada, ela acabou engravidando de um homem inglês. E aí, por conta disso, ela foi obrigada a se converter ao cristianismo e se casar com um homem branco. Também dizem nessas mesmas histórias, nessas mesmas lendas, que Pocahontas já era casada. Então, ela se casou com um índio de uma outra tribo e quando ela vivia com esse índio, ela acabou sendo sequestrada. E ela já tinha tido um filho desse outro rapaz e provavelmente nesse sequestro, na época que ela foi sequestrada, esse rapaz foi morto. Mas não existem registros de nada disso. A gente nunca vai saber realmente o que aconteceu, né? Já que a Indy, ela morreu sem ter chance de contar a sua verdadeira história. O livro da Virginia Watson foi publicado em 1916 e é uma ficção, mas ela é baseada nos fatos verídicos. Alguns personagens aqui são acrescentados na história para poder criar uma trama envolvente. Que história cativante! Triste, emocionante. É a história de uma mulher guerreira que queria descobrir o mundo e tudo aquilo que estava distante, curiosa. Vale a pena demais conhecer esse livro. Esquece o filme da Disney quando você for ler isso aqui, porque é totalmente diferente, é um outro universo. Esse livro aqui foi publicado pela editora Wish. Obrigada, editora Wish, por trazer essa obra-prima para nós. A editora Wish é uma editora independente. A maioria dos livros dele, se eu não me engano, ou todos, são publicados através de financiamento coletivo no Catarse. Então eu vou deixar aqui o Instagram deles, dá uma olhadinha, dá uma conferida, porque tem muita coisa legal, o catálogo deles é incrível. E o trabalho é muito bem feito. Olha só para vocês verem. Ele vem com um marcador. E ele tem diversas ilustrações. A diagramação é ótima. As entradas de capítulo são todas assim. Essa aqui é uma imagem que foi feita, é um quadro que foi feito no momento em que Pocahontas evita a morte do John Smith. Bom, gente, eu recomendo demais, é sério, conheçam essa história. E eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês conheçam Pocahontas. Deixa seu like, comenta aqui o que você achou. Compartilha com seus amigos para que essa história se torne mais e mais conhecida. Se inscreve se você ainda não for inscrito e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até mais!